Gilmar Mendes suspendeu a sua decisão que brinda o STF, ou seja, volta a avaliar as regras do impeachment dos ministros. É isso mesmo, Deltan? Alcolumbre derrotou Gilmar? O que está acontecendo, hein? Antes de você continuar assistindo esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like. Eu vou te explicar tudo sobre esse caso em 3 pontos. Primeiro, como que o Senado está enfrentando o Gilmar Mendes nesse processo. Segundo, como que o Gilmar suspendeu a sua própria decisão. E terceiro, se o Alcolumbre realmente foi vitorioso ou não. Vamos checar isso? Vamos então direto ao primeiro ponto. O Senado apresentou uma petição para o STF naquele processo em que o Gilmar suspendeu trechos da lei do impeachment e brindou os ministros do Supremo. E aí, o Senado disse o seguinte nessa petição, acompanha aí comigo, ó. Os efeitos imediatos da decisão cautelar, ao alterarem parâmetros centrais do regime jurídico atualmente vigente, acabam por produzir efeitos reflexos no processo legislativo em andamento, criando zonas de dúvida interpretativa, riscos de assimetrias normativas e obstáculos à elaboração técnica do novo diploma legal em fase final de consolidação, diz o pedido do Senado. Complexo, né, gente? Juridiquês isso aí, né? Eu vou traduzir para vocês. O Senado pediu que o Gilmar suspendesse a sua decisão, ao menos até que o Congresso conclua a elaboração e a votação do projeto que atualiza a lei do impeachment. A decisão original do Gilmar, aquela que brindou os ministros, ela foi uma decisão cautelar, ou seja, foi uma decisão dada em caráter de urgência. Só que o Senado diz que isso não é impeditivo para a revisão e para a suspensão da decisão do Gilmar. Olha aqui comigo, ó. Olha o que o Senado disse. A suspensão temporária da eficácia da decisão do Gilmar não vai ocasionar um dano efetivo ou um risco institucional à ordem constitucional, ao passo que permitirá a conclusão harmônica do processo legislativo em curso, ou seja, vai permitir concluir a avaliação pelo Congresso Nacional da nova lei do impeachment. E agora eu vou te mostrar que o inacreditável aconteceu, algo que parecia simplesmente impossível. O sistema voltou atrás. Gilmar Mendes voltou atrás. Como assim, Deltan? Alcolumbre venceu? Enquanto eu conto isso pra você, senta o dedo aí no like, curta o vídeo, ativa o sininho para não perder as notificações aqui do canal, para mais gente se unir à nossa luta e bora entender isso aqui. A imprensa ela disse que o Gilmar ele costurou um acordo nos bastidores com o Alcolumbre para suspender a sua própria decisão. Ou seja, a parte no processo, o Senado, combinou a decisão com o juiz. Olha, se houvesse uma simples conversa sem combinar nada, como aconteceu na Lava Jato, aí era um escândalo, né? Mas aqui em que eles realmente combinaram, aí tá tudo bem. Porque o STF, eles podem tudo, né? Eles são supremos. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria da Malu Gaspar, ó. Um acordo costurado nos bastidores fez o ministro Gilmar Mendes do STF suspender a polêmica decisão que dificultou a tramitação dos pedidos de impeachment contra os integrantes da corte, no trecho que impedia qualquer cidadão, incluindo parlamentares, de fazer pedidos ao Senado. O acordo foi articulado pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o aval do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e a participação não só de Gilmar, mas também do ministro Alexandre de Moraes. Gente, isso foi publicado, esse artigo da Malu Gaspar, em que ela falava dessa articulação, foi publicado até mesmo antes da decisão, porque ela já sabia dessa articulação que existia. Ou seja, existiu mesmo uma articulação para isso. E aí a gente viu que, de fato, o Gilmar suspendeu a sua própria decisão, mas suspendeu, diga-se, em parte. E eu vou explicar porque isso é muito bizarro. Qual é o principal problema aqui? A decisão do Gilmar ela era monocrática, ou seja, ele deu sozinho. Era uma decisão cautelar ainda por cima, de urgência. É uma decisão que foi dada em virtude de uma urgência imaginária de que os ministros do STF estão sob um risco de impeachment pela lei atual e um risco que fere a separação de poderes. O problema é que quando o Gilmar decidiu suspender a sua decisão, ficou evidente que essa urgência que ele alegou existir nunca existiu. Vocês entenderam? Se houvesse urgência, não tinha que suspender a decisão. Não houve nenhuma mudança na lei agora, nesses dias, que justifique a alteração da decisão do Gilmar Mendes. O que o Senado diz é que está elaborando uma nova lei. E aí o Senado diz que então seria bom que Gilmar suspendesse a sua própria decisão. Mas nada mudou nesse cenário. Se existia um risco, ainda existe. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Gilmar disse na própria decisão dele? Dá uma olhadinha aqui comigo. Ele disse: a cooperação entre instituições, pautada pela prudência, pelo diálogo e pelo respeito às normas constitucionais, reafirma a maturidade do sistema democrático brasileiro e estabelece um precedente histórico de condução responsável em matéria de impeachment de ministros da Suprema Corte.
Nesse contexto, eu entendo que o profícuo debate legislativo em curso evidencia a possibilidade de acolhimento parcial das demandas formuladas pelo Senado Federal. Ou seja, o Gilmar entendeu que a urgência foi encerrada apenas pelo mero debate no Senado sobre a lei do impeachment. É um escárnio com qualquer operador do direito um ministro do STF não citar um dispositivo constitucional para basear sua decisão. E por que ele não fez isso? Ele não fez isso porque a decisão dele é política, não é jurídica, não é constitucional. E vamos para o nosso último ponto. Isso tudo quer dizer que o Alcolumbre foi vitorioso nessa disputa? Não exatamente, gente. O Alcolumbre ele tinha dito que iria fazer acontecer contra o STF, mas ele tirou agora o pé do acelerador. Ele freou as coisas agora. Vejam como que ele já planejou deixar essa discussão da nova lei do impeachment para o ano que vem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, ó. Com o aval de Alcolumbre, revisão da lei do impeachment fica para 2026. O senador relator desse projeto de lei, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, ele é muito próximo do Flávio Dino e ele já adiantou que não vai apresentar o seu relatório sobre o projeto lá na CCJ do Senado neste ano. Dá uma olhadinha aqui nas razões que explicam esse movimento do Alcolumbre. Olha aí, ó. Aliados afirmam que o recado que precisava ser dado ao Supremo já foi enviado e que o momento é de trégua. Na terça-feira, o Senado também avançou com a PEC do marco temporal, outra proposta que também gera um desgaste na relação com o STF, que retoma a análise sobre o assunto nessa quarta. Certo, gente? Agora a questão que fica é: o avanço e a aprovação dessa nova lei do impeachment vai ser uma vitória do Senado ou para o Gilmar? Adivinha, hein? Dá uma olhadinha aqui comigo o que o próprio Gilmar Mendes disse na decisão dele. Interessante notar que os termos originais do projeto foram, em linhas gerais, ajustados para incorporar parcela significativa das orientações contidas na medida cautelar. Ou seja, a nova lei do Senado ela vai refletir a decisão de blindagem dada pelo próprio Gilmar. Então não foi uma vitória do Senado, foi uma vitória de Gilmar Mendes, que conseguiu exatamente o que ele queria. Inclusive, ele nem suspendeu toda a decisão, apenas aquela parte sobre o PGE ser o ator responsável pelo pedido de impeachment e não qualquer cidadão. Ele manteve a outra parte muito importante sobre o novo quórum para o impeachment do ministro do Supremo. A gente tinha que adaptar agora, gente, aquele ditado que fala que a banca sempre ganha, né? E adaptar para o Brasil, para dizer que por aqui o Supremo sempre ganha. Mas e você? Você concorda? Quem que foi vitorioso aí na sua opinião? Gilmar ou Alcolumbre? Conta aí para mim nos comentários. Comenta aqui porque eu quero saber a tua opinião sobre tudo isso.